Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na aula anterior, nós estudamos a teoria referente à energia livre de Gibbs e hoje nós vamos fazer exercícios de aplicação da energia livre de Gibbs, principalmente na prova do ITA e do IME, que são vestibulares que cobram esse assunto até que com uma certa frequência. Mas, inicialmente, a pergunta que se faz é a seguinte: como os exercícios podem aparecer? Primeira possibilidade, nós vamos fazer alguns casos dentro de instantes, onde ele pede para você calcular o valor numérico dessa energia livre e, de acordo com o resultado, ele pode eventualmente perguntar também se a reação é espontânea ou não espontânea. E como eu faço para calcular o ΔG? Os exercícios fornecerão as entalpias de formação padrão e as entropias também padrão de cada substância. Então eu vou calcular o ΔH, substituo aqui, calculo a parte também o ΔS e vou substituir aqui da mesma maneira. Normalmente a temperatura na qual esses valores são medidos é a temperatura padrão, ou seja, 25 graus Celsius, que equivale a 298 Kelvin. Depois de calcular o ΔH e o ΔS, eu substituo os valores nessa equação, calculo o ΔG, e interpreto ele. Eu vou escrever aqui como calcular o ΔH e o ΔS, como nós já verificamos na última aula. Confira, por favor. Pronto, aqui está, né? O ΔH da reação é dado pela somatória da entalpia de formação dos produtos menos a somatória da entalpia de formação dos reagentes. E de forma bastante parecida, né? Para a entropia também, é dado pela somatória da entropia de formação individual de cada um dos produtos, menos a somatória da entropia de formação dos reagentes. Caso o ΔG seja positivo, o significado é que essa reação ela não é espontânea. E nós vimos na teoria que o fato da reação não ser espontânea significa que ela não ocorre naturalmente da esquerda para a direita. E nesse caso nós falamos que é uma reação chamada de reagente favorecida. Quer dizer que se a reação direta ela não é espontânea, se a reação direta ela não ocorre nas condições de temperatura e pressão constantes, significa que o que é espontâneo é a reação contrária, ou seja, a reação dos produtos se transformando em reagentes. Ao passo, se fizermos o cálculo dessa energia livre e o resultado dessa variação for um número negativo, significa que a reação é espontânea. A reação espontânea na qual eu me refiro é a reação direta. A reação direta é aquela em que os reagentes se transformam em produtos. O fato dos produtos terem sido formados a partir dos reagentes, então eu posso dizer que uma reação espontânea também pode ser chamada de reação produto favorecida. Esses termos podem eventualmente aparecer. Reagente produto favorecida é aquela em que a reação direta ocorre espontaneamente. E a reação não espontânea é aquela em que é favorecida a formação dos reagentes. E se por um acaso o ΔG for igual a zero, o que significa? Bom, se o ΔG for igual a zero, quer dizer que a reação está em equilíbrio dinâmico. E nesses casos, quando o ΔG for igual a zero, é comum perguntar em que temperatura o equilíbrio é estabelecido, a partir da qual a reação ocorre e estabelece o equilíbrio dinâmico. Então, para calcularmos essa temperatura, basta fazermos o seguinte: se nessa fórmula o ΔG vale zero, significa que o ΔH é igual ao T vezes ΔS. Isolando a temperatura, para fazer o cálculo da temperatura a partir da qual a reação torna-se espontânea, no momento que o equilíbrio se estabelece, é só dividir o ΔH pelo ΔS, certo?
E além do cálculo do valor numérico dessa energia livre de Gibbs, existem vários exercícios que nós vamos resolver que fazem referência à teoria com relação aos sinais referentes ao ΔH, ao ΔS e ao ΔG. Primeira situação, pode ser que tenhamos uma reação cujo ΔH é negativo, reação exotérmica, e o ΔS positivo, reação espontânea. Se numericamente esse ΔH for negativo e o ΔS for positivo, automaticamente que esse número negativo, com esse sinal, também teremos negativo aqui, e o resultado vai ser sempre ΔG negativo, sempre, sem restrições, ou seja, reação exotérmica com variação de entropia positiva, ela será sempre espontânea, ou seja, em qualquer temperatura, uma reação cujo ΔH é negativo e o ΔS positivo é uma reação produto favorecida em qualquer temperatura, sempre. Da mesma forma, se for o inverso, digamos que eu tenho uma reação endotérmica cujo ΔH é positivo e variação de entropia negativa, ΔS negativo. Agora, analisando aqui numericamente, esse ΔH é positivo, sempre positivo, e esse produto TΔS é negativo. Então, um número positivo menos um número positivo, sendo que nesse caso, se o ΔS é negativo, com esse sinal negativo aqui da fórmula, esse valor fica sempre positivo. Com esse positivo, e o ΔG sempre será positivo numericamente falando, sempre, para qualquer temperatura, e a reação direta ela é classificada como não espontânea. A reação não espontânea significa que a reação da esquerda para a direita ela não ocorre nas condições ambientes. Ela é uma reação chamada reagente favorecida. O que é uma reação reagente favorecida? Significa que nas condições ambientes a reação direta não ocorre. Então, nas condições ambientes, o que ocorre é a reação inversa, onde os produtos transformam-se em reagentes. É isso que significa, certo? Vamos analisar agora outra situação. O ΔH e o ΔS, ambos positivos. ΔH positivo, reação endotérmica, com ΔS positivo de um processo com aumento da entropia, da desordem. Aí essa reação vai ser espontânea ou não espontânea? Bom, a resposta é a seguinte: depende da temperatura. Depende da temperatura? Como assim? Me explica melhor essa questão. Numericamente falando, se nós pegarmos o ΔH aqui positivo e o ΔS também positivo, mas esse sinal da fórmula depende desse valor numérico da sua direita, que ele pode ser maior ou menor. Para esse valor numérico TΔS ser maior que o ΔH, só em temperaturas elevadas. Em temperaturas elevadas, esse produto TΔS, ele acaba sendo sempre maior que o ΔH. Então, eu vou subtrair um número menor de um número maior, e essa variação fica sempre negativa, e essa reação endotérmica com uma entropia positiva a temperaturas elevadas, ela será, então, sempre espontânea em temperaturas elevadas. Mas aí você pergunta, tá, em temperaturas elevadas ela se torna uma reação espontânea, mas o que faz com que a temperaturas menores ela não fique espontânea? Porque em temperaturas menores, esse termo aqui pode ficar menor que o ΔH. E aí o ΔH passa a ser maior que o dΔS, e aí a reação deixa de ser espontânea e fica, nesse caso, não espontânea, ou seja, reagente favorecida. Certo?
Então, se eu tenho uma reação com ΔH positivo e um ΔS também positivo, ela é espontânea ou não espontânea? Você responde, depende da temperatura. Se, digamos que eu tenha o produto T vezes ΔS maior que o ΔH, numericamente falando, né, os valores absolutos em módulo, aí a reação é espontânea. Se caso, digamos, o ΔH for maior do que o produto T vezes ΔS, a reação ela se torna não espontânea. Muito bem, então para nós finalizarmos essa revisão do sinal do ΔH, ΔS e ΔG, vamos ver agora essa situação contrária ao exemplo anterior, onde tanto o ΔH quanto o ΔS são ambos negativos. ΔH negativo, reação exotérmica e com variação de entropia negativa. Ela pode ser espontânea ou não espontânea? Resposta, depende da temperatura também. Agora, o contrário do caso anterior, ela se torna uma reação espontânea se for a baixa temperatura. ΔG negativo, a baixa temperatura, ela se torna espontânea. Agora os valores são negativos, então a interpretação agora é exatamente o inverso do caso anterior, tá? Onde nesse caso, para ser espontânea, significa que agora que esse produto T vezes ΔS, ele é menor do que o ΔH. Só que o número é negativo agora, né? E, consequentemente, se nós aumentarmos a temperatura, aí acontece o contrário, o inverso. Aí a reação ela passa a ser não espontânea, porque agora o ΔH ele é menor que o TΔS. Eu vou escrever isso daqui, confira. Aqui está exatamente o oposto, né, daquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, meus amigos, minhas amigas, esse é o resumo referente à teoria que eu apresentei na aula anterior. Recapitulando, a fórmula para calcular a energia livre de Gibbs é ΔH menos T vezes ΔS. Os exercícios podem eventualmente pedir para calcular o ΔG. Então, se isso acontecer, primeiro eu tenho que calcular o ΔH, por essa relação somatória da entalpia de formação dos produtos menos somatória da entalpia de formação dos reagentes. E depois eu calculo o ΔS de forma similar. Temperatura, se for a temperatura ambiente, né, padrão, 298 Kelvin, substituo o cálculo. Se o ΔG for negativo, a reação espontânea, ela predomina a reação direta e é produto favorecida. E se o ΔG for positivo, a reação direta não ocorre. Aí a reação espontânea é a reação inversa, reagente favorecida. Quando o ΔG é igual a zero, ΔH é igual ao ΔS, e aí eu isolo a temperatura e calculo a temperatura na qual a reação torna-se espontânea. E aqui nós temos a devida interpretação dos sinais, que permite determinar se ela é espontânea ou não. E agora vamos fazer os exercícios e aplicar. Vamos ver o primeiro caso, confira. Primeiro exercício aqui do IME de 2025, uma questão recente, né? Se refere a óxidos de ferro, que pode ser reduzido a ferro, tanto por carbono quanto por monóxido de carbono, de acordo com as equações 1 e 2 abaixo. A equação número 1, o óxido de ferro, ele reage com carvão, representado pelo carbono, transformando-se em ferro e formando monóxido de carbono. Na reação número 2, o óxido de ferro agora reage com monóxido de carbono, formando ferro sólido e com formação de gás carbônico. Os valores abaixo dessa tabela se referem à variação de entalpia padrão, né, de cada uma das substâncias, e embaixo as entropias individuais de cada caso.
Então ele deu aqui as entalpias de formação e as entropias de formação de cada um. Considerando o meio reacional fechado onde ocorrem as duas reações e que os valores acima permanecem constantes na faixa entre 298 e 650 Kelvin. Qual é a única alternativa correta? Item A. A reação 1 é exotérmica e a reação 2 é endotérmica? Bom, nós vamos utilizar os dados dessa tabela dentro de alguns instantes e aí com os dados calculo o ΔH da primeira reação, depois eu calculo o ΔH da segunda reação e de acordo com esses valores que eu vou calcular é que eu determinarei quem é endo e quem é exo. Depois eu verifico se a alternativa A é correta ou não. B. A temperatura aproximada de 627 Kelvin, a reação 2 atinge o equilíbrio dinâmico? Vamos ter que calcular para saber. Letra C. Na temperatura de 450 Kelvin, a reação número 1 é fonte de calor para sustentar a reação 2 na proporção molar de 15:1. Bom, para a reação 1 ser fonte de calor, só se ela for exotérmica, que libera calor e a 2 absorve. Mas eu vou ter que calcular o ΔH para responder. Letra D. Na temperatura de 450 Kelvin, as duas reações são espontâneas? Bom, para ele saber se essa temperatura elas são ou não espontâneas, aí eu vou utilizar o seguinte critério. O ΔG da reação em equilíbrio vale 0, e quando a reação está em equilíbrio, o ΔH é igual ao produto T vezes ΔS, e nesse caso eu vou nas duas reações, na reação 1 e na reação 2, depois que eu calculei o ΔH e calculei o ΔS, aí eu vou calcular a razão ΔH sobre ΔS e verificar a temperatura na qual a reação que não é espontânea se torna. Isso eu vou calcular dentro de instantes. E a letra E, a reação apresenta uma diminuição de entropia. Vejamos, a reação número 1, ela tem um molde sólido, mas o molde sólido não tem gás. E no produto tem um molde sólido e um molde gás. Então aqui ocorre transformação de sólido para gás. E transformação de sólido para gás, o gás tem entropia maior que o sólido, então a entropia do primeiro processo aumenta. Como ele diz que a reação 1 apresenta diminuição de entropia, então essa opção é falsa. Bom, então vamos fazer os cálculos, meus amigos, minhas amigas, e verificarmos aí cada caso. Para ganharmos um tempo aqui, senão, se eu fizer esse cálculo aqui demonstrando passo a passo, só um exercício da aula inteira. Então eu resolvi escrever aqui já a resolução, mas eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou calcular o ΔH da reação 1, pela somatória da entalpia de formação dos produtos menos a somatória de entalpia de formação dos reagentes. Esses são os valores que encontram-se na tabela, e produto menos reagente, o resultado final é esse, mais 161,4 kJ, que faz com que a reação de número 1 seja classificada então como endotérmica, pois o ΔH é positivo e, portanto, ela retira calor do sistema, da vizinhança, para ela ocorrer. Agora, a reação número 2, utilizando o mesmo critério, somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia de formação dos reagentes, pegando os valores tabelados e substituindo, eu encontro o valor do ΔH da reação de número 2, e é menos 11,1 kJ. O fato dele ser negativo indica, portanto, que a reação número 1 ela é exotérmica. Ok, já dá para saber se quem é espontâneo ou não espontânea? Não, ainda não. Eu tenho que calcular agora o ΔS, a variação de entropia dos dois casos, de forma parecida com o ΔH. Na primeira reação, a somatória da entropia de formação dos produtos menos somatória da entropia de formação dos reagentes.
valores que estão na tabela, eu vou substituir, depois eu vou calcular, deu 158,7 joules. Mas como o ΔH está em quilojoules, então eu vou dividir aqui por 1.000 e expressar a resposta na mesma unidade. Positivo, né? Mais 0,1587 kJ. Agora vamos fazer o mesmo procedimento para a reação 2. ΔS da reação 2 vai ser somatória da entropia de formação dos produtos menos a somatória da entropia de formação dos reagentes. Os valores da tabela eu vou substituir para cada substância e calculando encontro menos 17,7 joules dividido por 1.000 vai dar 0,0177 kJ. Bom, agora que eu tenho o ΔH, eu tenho o ΔS, vamos calcular o ΔG. A energia livre para a reação número 1 vai ser ΔH da reação 1, que aqui está o valor, 161,4, menos T vezes ΔS, 450 Kelvin, na qual ele se referiu em um item ali, tá? Multiplicado pelo ΔS da reação 1, que é esse valor mais 0,1587. Realizando o cálculo, encontramos que o ΔG é mais 89,985 kJ. E o que significa esse ΔH positivo? Resposta: essa reação número 1, a direta, né, ela não é espontânea. Então é uma reação reagente favorecida. A reação direta na temperatura de 450 Kelvin, ela não ocorre. 450 Kelvin, o que ocorre é a reação inversa. Então a reação inversa é a reagente favorecida. Muito bem, vamos agora verificar a reação de número 2. Aqui está a reação 2, substituindo os valores correspondentes. O ΔH da reação 2 está aqui. Ele é menos 11,11 kJ. O T vezes ΔS, temperatura de 400 Kelvin. O ΔS aqui é 0,0177 kJ. Realizando o cálculo, eu encontro que essa reação de número 2, ela tem o ΔG negativo. Significa? Significa que a reação número 2 é espontânea. A reação número 2, ela é uma reação produto favorecida. Ela ocorre nessa pressão e temperatura ambiente. Agora, para responder um daqueles itens, ele perguntava, já que a reação número 2, qual é a temperatura na qual ela atinge o equilíbrio dinâmico? Bom, para a reação atingir o equilíbrio dinâmico, a condição é aquela que eu já mencionei há poucos instantes atrás, quando ela ocorre o equilíbrio dinâmico, ΔG igual a zero. Nesse caso, ΔH igual a T vezes ΔS, isolando a temperatura, é que eu vou substituir o valor do ΔH e o valor do ΔS para a reação número 2. O ΔH da reação 2 é menos 11,11, que é negativo, tá? E o ΔS da reação número 2 é menos 0,0177, e que também é menos. E esse é o valor da temperatura na qual a reação 2 atinge o equilíbrio dinâmico, 627 Kelvin. E tinha, para finalizar, um item que se referia à temperatura na qual a reação número 1 ficará espontânea, porque verificamos que a reação número 1 ela não é espontânea, mas a partir de que temperatura se torna espontânea? No momento que ocorrer o equilíbrio dinâmico, novamente, quando o ΔG for igual a zero. ΔH igual a T vezes ΔS, isolando a temperatura, eu calculo ΔH sobre ΔS. O ΔH da reação número 1 agora, hein? O ΔH da reação 1 é 161,4 kJ, o ΔS é 0,1587 e a resposta é a reação número 1
torna-se espontânea a partir de 1017 Kelvin. Abaixo dessa temperatura, ela não ocorre, somente a partir de 1017 Kelvin, certo? Então agora vamos julgar os itens e verificar qual é a alternativa correta. Vejamos. Muito bem. No item E eu já tinha verificado previamente que ele estava errado, né? Porque na reação número 1 ocorre um aumento da entropia. Alternativa letra A. A reação número 1 é exotérmica e a segunda é endo? Não, o contrário. A reação número 1 é endotérmica e a reação número 2 é exotérmica. Errado. Letra B. A temperatura aproximadamente de 627 Kelvin. A reação 2 atinge o equilíbrio dinâmico? A reação 2 atinge o equilíbrio dinâmico a 627 Kelvin. Alternativa B está correta. Por que o item C está errado? A temperatura de 450 Kelvin, a reação 1 é fonte de calor para sustentar a reação 2? Para ser a fonte de calor, somente se ela for exotérmica, mas como nós vimos que a reação número 1 é endotérmica, então ela não fornece calor, ela recebe calor. Errado. E a letra D ficou errado por quê? Porque ele disse que na temperatura de 450 Kelvin, as duas reações são espontâneas. As duas? Ambas? Não, errado. A 450 Kelvin, eu posso dizer que a reação de número 2 ela é espontânea. Ela é espontânea até 627 Kelvin e está em equilíbrio. Abaixo disso, sim. Mas a reação de número 1, ela só é espontânea. Vou colocar um pouquinho aqui acima. Aqui está. A reação de número 2 só é espontânea a partir de 1017 Kelvin. Então esse item é falso. A temperatura de 450 Kelvin, ambas as reações espontâneas, não. Somente a 1. A 2 é espontânea somente a 1017 Kelvin. Entenderam, senhores e senhoritas? Aqui está uma aplicação da energia livre de Gibbs na questão do IME de 2025. Vamos fazer agora uma do ITER. Confira. A próxima questão, também recente, da última prova do ITER da primeira fase, ele está se referindo então ao seguinte: considere a seguinte reação química. Opa, um detalhe aqui, ó. Ela não está balanceada, da obtenção do ferro a partir do processo metalúrgico da hematita com carvão, né, que se transforma em ferro e gás carbônico. E ele pergunta cenário alternativa que apresenta temperatura mínima em graus Celsius para que a reação ela seja espontânea. Muito bem, mas antes de qualquer coisa, vamos balancear essa equação, né? E para balancear a equação, como que eu faço? Porque eu tenho de um lado o número de átomos de oxigênio igual a 3 e do outro lado o número de átomos de oxigênio igual a 2. Bom, nesse caso é simples, basta inverter aqui esses índices. Coloca o índice 2 aqui na frente do oxigênio que tem índice 3 e esse que tem índice 3 na frente do 2. Pronto, resolvido. Simples assim. Balanceando os demais átomos, 3 átomos de carbono aqui nos produtos da reação, 3 átomos de carbono nos reagentes e, finalmente, 2 vezes 2 dá 4 átomos de ferro nos reagentes e 4 átomos de ferro nos produtos. Eu fiz o balanceamento, né? Agora, por que ele forneceu esses dados aqui das entalpias de formação e das entropias? Porque pelo seguinte motivo: quando ele está se referindo que a reação é espontânea a partir de que temperatura, então nós já sabemos que a reação ela torna-se espontânea no momento que ocorre o equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio ocorrerá quando ΔG for igual a zero. E quando ΔG for igual a zero, significa que o ΔH
é igual a T vezes ΔS, sendo que para calcularmos essa temperatura, inicialmente será calculada em Kelvin e depois eu passo para graus Celsius, tá? Eu calculo essa temperatura através dessa razão aqui, ó, ΔH dividido por ΔS. E para calcular o ΔH e o ΔS, lembrem-se no início dessa revisão, somatória dos produtos menos os reagentes. Então, para eu não ficar fazendo isso aqui na mão, também ia demorar muito. Então, eu resolvi colocar aqui a resolução, mas eu vou fazer a devida explicação da mesma para vocês. Deixa eu colocar mais aqui em cima. Pronto, aqui está. Primeiramente, então vamos ver aqui o que nós temos. Primeiro, eu tenho o cálculo do ΔH. O ΔH como eu disse, né, a somatória da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó, para que eu tenha contato com os dois casos. Aqui está. Produto menos reagentes. Então eu peguei aqui os produtos. Então fica 3 vezes a entalpia do gás carbônico, que é menos 393,5. Mas o ferro é substância simples do estado padrão da termoquímica, entalpia vale zero, menos a somatória dos reagentes. Aqui nos reagentes fica 2 vezes a entalpia de formação do óxido de ferro, que é 824,2, e a entalpia de formação do carbono, como é substância simples, vale zero. Então, pegando aqui produto menos reagentes, encontrei o valor da entalpia dessa reação acima fornecida, que eu balanceei depois, mais 467,9 kJ. Muito bem, agora vamos calcular o ΔS, parecido. O ΔS também é somatória das entalpias de formação dos produtos menos somatória da entalpia de formação dos reagentes, só que as entropias não são iguais às entalpias, são valores diferentes, e substâncias simples não são iguais a zero. Então, são esses os valores aqui tabelados, né? Entropia de formação dos produtos, então, do ferro vezes 4, do gás carbônico é vezes 3, sempre multiplicado pelos coeficientes estequiométricos, menos a do óxido de ferro vezes 2 e do carbono vezes 3. Realizando esse cálculo, aí eu encontrei o valor da variação de entropia. Como está em joules e o ΔH em quilojoules, eu não posso me esquecer desse detalhe, né? Então eu dividi isso aqui por 1000, para que a resposta também fique em quilojoules, mais 0,5584. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, meus amigos, minhas amigas, ficou fácil agora, porque agora é só eu pegar e dividir o ΔH pelo ΔS. O ΔH é mais 467,9 kJ, né? E o ΔS é mais 0,5584. E essa razão faz com que nós tenhamos a temperatura em Kelvin, 838, menos 273, e o valor correspondente em graus Celsius é 565 graus Celsius. Aproximadamente a alternativa D, 564,8. Certo? Aparentemente vocês viram, né? Uma questão mais, digamos, menos trabalhosa em relação aos cálculos numéricos que terão que ser realizados para resolver a mesma, né? Confira a próxima resolução, meus amigos, minhas amigas. A próxima foi a questão do IME do ano passado. Ele fala para você assim, ó, que produz-se amônia reagindo hidrogênio com nitrogênio e a reação ocorre a uma temperatura T 113 graus Celsius maior do que a temperatura em que a mesma deixa de ser espontânea. Considerando os dados termoquímicos abaixo, o que nós temos aqui abaixo? Aqui abaixo nós temos a entropia de formação de cada substância, nitrogênio, hidrogênio e amônia,
E amônio, além disso, tem a variação de entalpia de formação. Ele não colocou a entalpia de formação do hidrogênio nem do nitrogênio, porque são substâncias simples que nas condições ambientes a mesma vale zero. Com esses dados, ele pede para calcular o ΔG e também pede para calcular a temperatura. Inicialmente, então, nós temos que o nitrogênio gasoso reagirá com o hidrogênio gasoso para a formação da amônia, o NH3. Inicialmente tratamos de fazer o balanceamento dessa reação. Como eu tenho 3 mols de hidrogênio de um lado e 2 mols do outro, assim como eu fiz no exercício anterior, onde tenho o índice 2 eu coloco o coeficiente 3, e onde tenho o índice 3 eu coloco o coeficiente 2, e 2 átomos de nitrogênio nos produtos e 2 átomos de nitrogênio nos reagentes. Quando ele se refere à questão da espontaneidade, quer dizer que num determinado momento que essa reação está em equilíbrio dinâmico, a variação da energia livre vale zero, e nesse momento o ΔH é igual a T vezes ΔS, e isolando aqui a temperatura para calcular o momento que o equilíbrio se estabelece e quando ela se torna espontânea. ΔH dividido por ΔS, certo? E como é que eu faço para calcular o ΔH e o ΔS? Pela somatória dos produtos menos os reagentes. Então, para eu não, como se diz, estender muito tempo dessa resolução, eu também preferi colocar aqui a resolução e com a sua devida explicação que eu vou fazer nesse momento. Confira aqui agora, veja, observe. Então, primeiramente, eu coloquei aqui a equação balanceada que eu acabei de explicar para vocês. Em seguida, primeiro eu calculei o ΔH, aqui está o ΔH, pela somatória da entalpia dos produtos menos os reagentes, com seus respectivos coeficientes estequiométricos. Os valores aqui estão tabelados e eu encontrei o valor do ΔH, aqui está, o menos 92 kJ por mol. E aqui eu já calculei o ΔS, também da mesma maneira, pela somatória das entropias de formação de cada uma das substâncias, né, que são os valores tabelados e os seus respectivos coeficientes estequiométricos. E encontrei o valor de menos 200 joules vezes Kelvin vezes mol, dividido por 1000, e aí eu tenho a resposta em quilojoules, para eu poder cancelar com quilojoules de cima, né? Para calcular o momento em que a reação torna-se espontânea, o momento que o equilíbrio se estabelece, o ΔG igual a zero, como eu estava explicando para vocês, ΔH sobre ΔS. O ΔH é menos 92 kJ, o ΔS é menos 0,2 kJ, cancela o kJ do numerador com o denominador, e a temperatura na qual a reação torna-se espontânea é 460 Kelvin. Em 460 Kelvin, essa reação torna-se espontânea. Muito provavelmente significa então que a reação não era espontânea, né, para ele estar afirmando isso. Vamos ver agora, na sequência, vamos calcular o ΔG para verificarmos de fato se ela era ou não era espontânea. Então eu escrevi aqui como a reação ocorre numa temperatura 113 graus Celsius acima do momento que ela se torna espontânea. Então o que eu vou fazer para calcular o ΔG? Eu tenho que somar, meus amigos, minhas amigas, eu tenho que somar a temperatura de 113 graus Celsius com os 460. Como isso é uma variação, eu não preciso passar para Kelvin, tá? Eu posso deixar assim mesmo. Porque se você pega o 460 Kelvin e transforma em graus Celsius, 187, você acrescenta nos 187 e 113, dá na mesma, tá certo? E aí a temperatura do equilíbrio vai ficar 460 mais 113,
Então ela passa a valer 573 Kelvin. Esse é o valor da temperatura na qual eu deverei calcular o ΔG. ΔG esse, por sua vez, que você já sabe, que é calculado assim, ΔH menos T vezes ΔS. Aqui está o valor do ΔH, esse é o valor do ΔS, com o detalhe, não coloco a temperatura de 460 Kelvin, eu coloco na temperatura 113 graus Celsius maior do que 460, então a temperatura tem que ser 573 Kelvin. Esse é o detalhe que você deveria tomar o devido cuidado para resolver essa questão. A resposta é mais 22,6 kJ por mol. E o fato desse valor ser positivo significa que esse processo de fato não era espontâneo. Pronto, aí está, digamos, uma questão menos trabalhosa em relação aqui ao próprio que me pediu na prova desse ano. Só que essa aqui caiu na prova do ano passado. Entenderam? Ficou mais claro? Sim? De um modo geral, os exercícios não fogem desse padrão, tá? Vamos fazer mais uma questão, confira. Próxima questão diz assim, a prova do IME também, né? É uma reação entre dois líquidos genéricos A e B, produz dois compostos gasosos C e D, de acordo com a estequiometria fornecida abaixo, conduzida a pressão e temperatura constantes. Pode-se afirmar que, aqui nas alternativas, se refere às reações sendo espontânea, não espontânea, exo ou endotérmica. Bom, vamos resolver aqui essa questão teórica. Então eu tenho aqui a substância genérica A no estado líquido, que está reagindo com uma substância genérica B também no estado líquido, e que por sua vez reagirão para formar as substâncias gasosas C e D, respectivamente. Essa reação já está estequiometricamente balanceada. Isso quer dizer que eu tenho aqui a transformação de reagentes gasosos, líquidos em produtos gasosos. Como o gás tem entropia maior que o líquido, significa que nesse caso a variação de entropia dessa reação ela é positiva, que indica possivelmente que a reação possa ser espontânea. Mas ela pode ser espontânea? Tem alguma restrição? Sim, tem restrição, como nós vimos. Então vamos lá. Primeiro caso, para uma variação de entropia maior do que zero, a reação é espontânea veja, note, ΔS positivo, para ser espontâneo tem que ser ΔH negativo. Eu vou escrever isso daqui, para ΔS positivo, a reação é espontânea se a variação de entalpia, ΔH, for menor do que zero, e esse ΔH menor do que zero indica que a reação ela é exotérmica. Então, a primeira condição é que para a reação ser espontânea, ela tem que ser exotérmica. Primeira condição. Muito bem, agora vamos ver uma outra situação também que nós estudamos, né, no início dessa aula. Para que o ΔS, a variação de entropia, seja positiva e o ΔH seja também positivo, os dois positivos, só que nesse caso, para o ΔH ser positivo, então nesse caso a reação ela é endotérmica. E para a reação ser endotérmica
e espontânea, partindo-se do pressuposto que o ΔS é positivo, a condição é a seguinte. Então eu vou escrever que para o ΔS positivo, ΔH será positivo, será espontânea, somente se aquele produto T vezes ΔS em módulo ele seja maior do que o ΔH. Ou seja, é aquele caso que eu expliquei para vocês, cuja reação é obtida em altas temperaturas. Vou colocar aqui, ó, temperaturas elevadas, né? Para não ficar escrevendo, eu vou só fazer a devida representação. Ficou horrível isso aqui, deixa eu apagar. Para uma reação endotérmica ser espontânea, a condição é somente em temperaturas elevadas. Muito bem, então vamos verificar nessas condições qual é a alternativa correta. Letra A. A reação será sempre espontânea se for endotérmica. Essa palavra aqui sempre, né, invalida a alternativa. Porque se, digamos, essa reação endotérmica tiver um ΔH maior que o TΔS, aí ela não será espontânea. Eu não vou escrever isso para não estender muito, mas exatamente o contrário do que eu escrevi aqui. A reação endotérmica é espontânea se o TΔS for maior que o ΔH a altas temperaturas, mas a baixas temperaturas ela deixa de ser espontânea. Alternativa letra B. A reação será sempre espontânea se for exotérmica? Sim. Para o ΔS positivo, que nesse caso, a reação exotérmica será sempre espontânea. Afirmativo. A letra C está errada porque a reação será sempre espontânea, independentemente de ser exotérmica ou endotérmica. Errado. Ela pode ser espontânea se for endotérmica, mas será sempre espontânea se for exo. D. A reação nunca será espontânea. Falso. E. Não há como prever a espontaneidade. Errado. Certo? É uma questão teórica resolvida de acordo com o conhecimento adquirido na teoria e no resumo do início dessa videoaula, certo? Vamos resolver a próxima questão aí, pessoal. Vamos lá, vamos ver como que fica a próxima. Observe. Uma questão do ITA agora, um pouco mais antiga, né? Mas o tempo não importa. O que interessa é a linha de raciocínio, né? O processo de decomposição do peróxido de hidrogênio resulta na formação de água e oxigênio molecular. Em relação a esse processo, considere as afirmações que vamos julgar a seguir, mas antes de julgar as alternativas, vamos verificar então a resolução. Aqui estão se referindo a quem oxida, reduz, sobre a questão da energia de Gibbs, né? E tudo isso está relacionado primeiramente à reação de decomposição térmica do peróxido de hidrogênio em solução aquosa, né? Que ele vai se transformar, isso acontece na temperatura ambiente, 25 graus Celsius, na pressão de 1 atmosfera. E ele vai se transformar em água no estado líquido, com formação de oxigênio gasoso, fazendo aqui o balanceamento dessa reação. Eu posso colocar aqui 2 mols de peróxido de hidrogênio, 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio nos reagentes, 4 átomos de hidrogênio nos produtos, 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio nos reagentes e 4 nos produtos. Eu já tenho 2 aqui, com mais 2 aqui, então 4. Notem que aqui nós temos solução aquosa, o estado é líquido,
e depois se transformou, além do líquido, em um gás. Então, como o gás tem entropia maior que o líquido, então nesse caso eu posso afirmar aqui que a variação de entropia desse processo, ele é positivo, ele aumentou, porque o gás tem entropia maior que o líquido. E nós já estudamos na videoaula anterior que esse processo de decomposição térmica da água oxigenada, ele é um processo exotérmico. E nesse caso eu tinha que saber isso. É importante, é necessário que eu tenha esse conhecimento para nós verificarmos com relação à energia livre. O que vai acontecer com ΔG nesse caso? Bom, então vamos primeiramente analisar a variação de entropia. Como o ΔS é positivo e o ΔH é negativo, nesse caso, essa reação ela tem um ΔG negativo sempre, em qualquer temperatura, esta reação é espontânea. Qualquer temperatura, essa reação é espontânea. Porque simplesmente ΔG é ΔH menos ΔS, o ΔH é menor e o TΔS maior, então essa variação é sempre negativa e esse processo é espontâneo. A reação direta, ela é um produto favorecida. Processo espontâneo. Com relação à variação do número de elétrons envolvidos, vamos calcular o NOx. O hidrogênio NOx fixo dele é 1. E o oxigênio, bom, aqui multiplicando 1 vezes 2 aqui vai dar mais 2. O número que somado a mais 2 da soma zero é menos 2. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1, que é o NOx do oxigênio no peróxido. Aqui nós temos o hidrogênio da água, que é mais 1, multiplicado por 2 átomos de hidrogênio, que é mais 2. O número que somado a mais 2 dá 0 é menos 2. E aqui o oxigênio, menos 2 dividido por 2 é menos 1, é o óxido normal. E aqui a substância simples vale 0. Então aqui percebam que o número de oxidação do oxigênio passou simultaneamente de menos 1 para menos 2. E ele passou de menos 1 para 0 simultaneamente. Então isso aqui nós chamamos de uma reação de óxido-redução, conhecido como autorredox ou desproporcionamento. Desproporcionamento ao autorredox é uma reação onde a mesma substância sofre uma oxidação e simultaneamente uma redução. Observem aqui o que aconteceu. Aqui ele está passando de menos 1 para menos 2 e está diminuindo o NOx, e essa diminuição indica uma redução do átomo de oxigênio, e aqui ele passa de menos 1 para 0, e esse por sua vez, o número de oxidação está aumentando e ele está sofrendo uma oxidação. E a substância que contém o elemento que oxida e reduz é a mesma, que é o peróxido de hidrogênio, e isso que é uma autorredox ou desproporcionamento. Muito bem, qual é a alternativa correta? Então vamos julgar os itens. Primeiro item, certo ou errado? Ele diz o seguinte: todas as moléculas de oxigênio são reduzidas? Todas? Não. Metade ela sofre redução e outra metade oxidação. Então, assim como está errado o item 1, também está errado o número 2. Todas as moléculas sofrem redução? Errado. Todas as moléculas sofrem oxidação? Falso. A variação da energia de Gibbs ela é positiva? Errado. A variação da energia de Gibbs é negativa, o processo é espontâneo.
Alternativa número 4, metade das moléculas de peróxido é reduzida, outra metade é oxidada, verdadeiro. Somente a opção de número 4, alternativa correta, letra D de dado. Certo? Essa questão, ela teoricamente é mais simples, porém, o aluno tinha que saber que a decomposição do peróxido de hidrogênio é um processo exotérmico, e isso foi apresentado na videoaula teórica anterior a essa resolução. Se você tem alguma dúvida, confira, por favor, na videoaula anterior, porque ela é exotérmica, certo? Vamos fazer mais um exercício. Próxima questão do IME 2018, considere as afirmações abaixo e quais são as afirmações corretas. Número 1, uma reação química a temperatura e pressão constantes será espontânea se a variação da energia livre de Gibbs, o ΔG, for menor do que zero. A afirmação correta, verdadeiro, correto. A reação ela é espontânea quando ΔS for positivo, ΔH for negativo, e nessas condições sempre a variação da energia de Gibbs será menor do que zero. Verdadeiro. Afirmação número 2. Ele diz o seguinte: em um sistema reacional onde única forma de trabalho observável é o trabalho de expansão, a variação de entalpia é igual à quantidade de calor liberada ou absorvida pela reação à pressão constante. Isso está relacionado à primeira lei da termodinâmica, onde na ocasião nós afirmamos o seguinte para vocês, que o calor, a conservação de energia, né? O calor transferido, por exemplo, a uma reação, a um sistema, é igual ao trabalho mais a variação da energia interna que as moléculas, os átomos, enfim, eles acabam recebendo do meio, né? Mas como ele se refere a uma expansão, significa que a variação de volume não é nula, consequentemente ocorreu realização de trabalho. Portanto, se ocorreu realização de trabalho, esse trabalho ele não é nulo, então na pressão e temperatura constante, então eu posso afirmar que a quantidade de calor envolvida no sistema é igual à variação de entalpia. A variação de entalpia é exatamente igual ao calor absorvido ou liberado quando a pressão ela é constante. Isso, inclusive, o que está sendo afirmado é exatamente uma definição da variação de entalpia. E essa afirmação está correta por conta disso que eu falei. Verdadeiro. Definição de variação de entalpia. Afirmação número 3. Vejamos. Ele diz: para uma substância simples, ela admite mais de uma forma alotrópica, não há variação de entalpia na conversão de uma substância com outra, quer dizer, o ΔH da transformação de formas alotrópicas é igual a zero. Essa afirmação é falsa pelo seguinte motivo: é que formas alotrópicas sempre tem uma forma mais estável. A forma mais estável é aquela que tem menor energia e, por convenção, a entalpia vale zero. Vamos colocar aqui um exemplo do carbono grafite e do carbono diamante, por exemplo. Vamos colocar aqui um gráfico que já é do conhecimento de todos vocês aqui. O gráfico que relaciona, por exemplo, a entalpia e aqui nós temos o sentido da reação, né? A coordenada da reação. Esse patamar corresponde a
entalpia do carbono, digamos, grafite, que é a forma mais estável. A forma mais estável é aquela que possui, por convenção, entalpia igual a zero. E aqui, nesse outro patamar, nós temos a entalpia, ou seja, a energia correspondente ao carbono diamante. Notem que, nesse caso, o diamante ele possui uma entalpia maior do que zero. E que a variação de entalpia ela sempre vai aqui na direção dos reagentes para os produtos e ela não é igual a zero, como vocês podem perceber. Nesse caso, a variação de entalpia é positiva e esse processo é endotérmico. Então, essa afirmação é falsa. Substâncias simples que possuem formas alotrópicas, a variação de entalpia não é igual a zero. Isso aqui está errado. A variação de entalpia é diferente de zero, certo? E a forma mais estável, por convenção, possui entalpia igual a zero. No caso do carbono diamante e o grafite entalpia, por convenção, vale zero. As afirmações corretas 1 e 2, somente alternativa letra D de dado. Correto? Mais um exercício teórico. Vamos fazer mais um. Confiram. Agora uma questão do IME de 2015. Uma certa reação química que ocorre a pressão e temperatura constantes apresenta uma pequena variação da energia livre, ΔG, de um valor próximo a zero. Uma variação positiva da entropia, do ΔG, e uma variação negativa da entalpia. Considerando esses dados, o que nós podemos afirmar? Outro exercício teórico aqui, né? Então, digamos que eu tenho aqui, por exemplo, um determinado reagente, não sei o estado físico dele, ele não deu informações a esse respeito, mas ele só diz o seguinte, que a transformação de reagentes em produtos, ela tem uma variação de entropia positiva e uma variação de entalpia negativa. Bom, para ΔS positivo, ΔH negativo, isso com certeza faz com que tenhamos uma equação cuja variação de energia livre, ΔG, fique negativa. Essa é uma reação chamada de reação produto favorecida, ou seja, é um processo espontâneo. Processo espontâneo é aquele em que a reação direta é predominante. Ela é produto favorecida. Só que ele falou que essa reação ela tem uma pequena variação de energia livre. Então eu vou falar para vocês o seguinte, continuando essa linha de raciocínio, vou dizer assim, para um ΔG que se aproxima de zero, um ΔG próximo de zero, teremos que o ΔH ele tenderá ao produto T vezes ΔS. De modo que, nesse caso, quando o ΔG tende a zero, aí a temperatura é calculada pela razão ΔH sobre ΔS. Muito bem. Qual é a alternativa correta? Vejamos. A reação ela é espontânea, a temperatura é aproximadamente igual a ΔG sobre ΔH? Não. Errado. É ΔH sobre ΔS. E ela nunca atinge o equilíbrio? Falso. O equilíbrio se estabelece quando o ΔG tende a zero. A reação não é espontânea. Errado.
A letra C também está errada pelo mesmo motivo. A reação é espontânea. Entre D e E, qual a alternativa correta? Letra D é espontânea, temperatura aproximadamente igual a ΔH sobre ΔS. A alternativa correta. E letra E está errado porque ele diz que a temperatura é calculada pela razão ΔG sobre ΔH. Isso é falso. Essa foi simples, né? Bem fácil, de acordo com a teoria apresentada na aula para vocês, né? Vamos fazer mais um exercício. Próxima questão do IME, do vestibular mais antigo também, né? Ele pede para você calcular o valor da variação da energia livre para a reação representada a seguir. E ele fornece nessa tabela, em duas colunas, as respectivas entalpias de formação e as entropias individuais de cada caso. Como eu calculo o valor da energia livre nessas condições? Da seguinte maneira: a variação da energia livre, ΔG, vai ser calculada assim: ΔH menos T vezes ΔS. Como é que eu vou calcular o ΔH e o ΔS? O ΔH vai ser calculado pela somatória da entalpia dos produtos menos os reagentes, multiplicado pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Aqui do peróxido de hidrogênio 2 mols, da água 2 mols, 4 mols do hidrógeno de sódio e 1 mol do oxigênio. E o ΔS, de forma parecida também, é a somatória das entropias individuais dos produtos menos os reagentes. E para não estender muito a aula, já que a aula já passou de 1 hora, eu já fiz aqui a resolução e vou explicar para vocês como que eu fiz isso. Mas como esse exercício já foi feito em outras oportunidades, parecido, né? Creio que já fica mais fácil a compreensão. Não tem muito mistério, não. O que mata aqui são os cálculos, né? Você tem que fazer vários. Então, primeiro calculando o ΔH. Substituindo os dados, né? 2 vezes, aqui, produtos primeiro. 4 vezes a entalpia de formação do hidróxido de sódio, mais 1 vezes a entalpia do oxigênio, só que o oxigênio é zero substância simples. Depois eu tenho menos 2 vezes a entalpia do peróxido de hidrogênio, o peróxido de sódio, desculpe, mais 2 vezes a entalpia de formação da água líquida. Realizando o cálculo, encontramos aqui o ΔH, menos 113,4 kJ. Com relação à variação de entropia, que é o ΔS, esse também vai ser calculado de forma parecida. Somatória da entropia individual de cada substância, cujos valores estão aqui nessa tabela, dos produtos menos os reagentes. Aí eu peguei e substituí, né, os valores correspondentes, e aí eu calculei o valor da variação de entropia. Aqui está. Para calcular a variação da energia livre, aí é fácil, só eu pegar e substituir ΔH menos T vezes ΔS. Temperatura, se ele não mencionar, é a temperatura e pressão ambientes. Ou seja, as condições normais de temperatura e pressão, sempre que ele não mencionar nada. Nesse caso, especificamente, nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão é igual a 1 atmosfera, que por sua vez equivale a 10 elevado a quinta Pascal no Sistema Internacional de Unidades. E a temperatura ambiente é 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin, certo? Aí a temperatura ambiente é 298, substituindo os dados, encontramos o valor referente à energia livre, certo? E ele não perguntou, não falou nada, mas se ele tivesse dito se esse processo é espontâneo ou não, você diria processo espontâneo, ΔG negativo. Simples assim, tá?
A aula está se estendendo, né? Mas eu vou resolver mais uma questão, se você não se incomodar. Próxima questão do IME. A variação de energia livre e a variação da entropia para a transformação do enxofre ortorrômbico em sua forma alotrópica monoclínica são positivas nas condições normais de temperatura e pressão, a CNTP, que eu acabei de mencionar para vocês no exercício anterior. Responda qual o sinal para a variação de entalpia da transformação nas condições da CNTP, 273 Kelvin e aproximadamente 10 a quinta Pascal, que é aproximadamente 1 atm. Outra pergunta, qual das duas formas alotrópicas é a mais estável nessas condições normais de temperatura e pressão? Muito bem, então nós temos aqui o enxofre na variedade alotrópica ortorrômbico. Acho que é com R só isso aqui. Ortorrômbico. Habitualmente nós chamamos ele apenas de enxofre rômbico, que por sua vez será transformado em enxofre na variedade alotrópica monoclínico. Então o ortorrômbico é um reagente e o monoclínico é um produto na ordem de apresentação aqui dessa transformação. Ele disse o seguinte aqui, ó, que essa reação tem uma variação de entropia positiva, e também apresentou outra informação, que o ΔG também é positivo. Que informações nós podemos tirar do que foi dado? Bom, primeiramente, o fato do ΔG ser positivo, eu posso afirmar que esse processo não é espontâneo. Ele somente será espontâneo em condições em que ele for submetido a uma ação externa. Em condições da CNTP ambientes, ele não ocorrerá, só se tiver uma intervenção externa. Porém, para a reação ter um ΔS positivo, para ela eventualmente poder ocorrer, porque se for, digamos, um ΔS positivo, enquanto ΔH é negativo, então ela passa a ser espontânea. Não pode ser espontânea, ele diz que não é espontânea. Então, para ela não ser espontânea, só tem a condição: o ΔH tem que ser positivo, porque se, digamos, o ΔH for negativo e o ΔS for positivo, aí a reação passa a ser espontânea. Mas como ele disse que o ΔG não é espontâneo, então só tem uma condição: o ΔH só pode ser maior do que zero. Isto é, essa transformação de enxofre rômbico em monoclínico é um processo endotérmico. Tá? E com isso respondemos o item A. Então vamos formalizar a resposta. Então no item A, vamos dizer assim: ΔG maior do que zero implicará em ΔS maior do que zero e ΔH também positivo. De modo que mas aí você diz que eventualmente, se os dois sinais, o ΔS e o ΔH forem positivos, a reação poderia ser espontânea, mas nesse caso ela não será espontânea por causa dessa condição aqui, ó. T vezes ΔS tem que ser obrigatoriamente menor que o ΔH para que a reação para que a transformação seja um processo não espontâneo.
Porque se você disser assim, ΔS positivo, ΔH positivo, a reação pode ser espontânea, desde que o ΔH seja maior que o T∆S, mas para ele não ser um processo não espontâneo, somente nessa condição, T vezes ΔS tem que ser maior que o ΔH. Alternativa letra B. E qual das duas formas holotrópicas é a mais estável? Eu posso responder essa questão fazendo um gráfico parecido com o que eu fiz em algumas questões anteriores em relação às formas holotrópicas do carbono, grafite e do diamante. Só que agora vou escrever as formas holotrópicas do enxofre. Então aqui eu vou colocar a forma holotrópica do enxofre ortorrômbico, eu vou abreviar aqui, né? Ortorrômbico. Não ficou bom, não. Vou fazer assim, ó, enxofre, entre os parênteses, ortorrômbico, abreviado. E aqui eu vou escrever enxofre monoclínico, no sentido em que a reação foi apresentada. Mas como que você sabe que o enxofre ortorrômbico fica embaixo, o outro monoclínico em cima? Não poderia ser o contrário? Não poderia ser o inverso, não, porque afirmamos que esse processo ele é endotérmico, e para ele ser endotérmico, o ΔH é positivo. E para ele ser positivo, então tem que ser nesse sentido, tem que ser do enxofre ortorrômbico, cuja entalpia, por convenção, é zero, é o que tem a menor energia, menor entalpia, é mais estável, e o monoclínico, portanto, é o que possui entalpia diferente e maior do que zero. Portanto, resposta: o enxofre ortorrômbico cilíndrico é a forma mais estável. Esse programinha está querendo bugar aqui, hein? Então vamos com muita calma nessa hora. É a forma alotrópica mais estável. Meus amigos, minhas amigas, vocês entenderam? Notem que esses exercícios, eles aparecem com muita frequência nesses vestibulares aí, né? Principalmente o vestibular do IME é o que tem uma, digamos, maior incidência desse assunto nas provas dos anos anteriores. Mas vocês viram que vestibulares mais recentes ou mais antigos, não importa, a cobrança ali de raciocínio não modifica muito, né? Vou fazer mais um, pode ser? Confira. Competitivo para o seu produto. A direção da fábrica solicitou ao departamento técnico o estudo da viabilidade de reduzir a temperatura do forno de calcinação do carbonato de cálcio dos atuais 1500 Kelvin para 800 Kelvin. Considerando apenas o aspecto termodinâmico, pergunta-se: o departamento técnico pode aceitar a nova temperatura de calcinação? Em caso afirmativo, o departamento técnico pode fornecer uma outra temperatura de operação que proporcione maior economia? Em caso negativo, qual é a temperatura mais econômica para se operar o forno de calcinação? Muito bem. E, primeiramente, a reação de calcinação do carbonato de cálcio ou do constituinte do calcário ou mármore é uma reação de decomposição térmica, isto é, o carbonato de cálcio receberá calor de uma determinada fonte que vai sofrer a decomposição, se transformando em óxido de cálcio, constituinte da cal viva ou da cal virgem, com liberação de gás carbônico no estado gasoso. Essa é a reação química de decomposição térmica do carbonato de cálcio. Notem inicialmente o seguinte, que primeiramente, como trata-se de uma decomposição térmica por aquecimento,
de imediato eu já posso deduzir que esse processo ele é endotérmico, tem um ΔH positivo. Outro detalhe, que o sólido carbonato de cálcio se transformou num sólido e num gás. Como um sólido acaba se transformando em um gás, e como o gás tem entropia maior que o sólido, então esse processo também ele é endotérmico. E nós vimos hoje exaustivamente nessa aula que para o ΔH ser positivo, o ΔS positivo, esse processo ocorre em altas temperaturas. Ele se torna espontâneo quando, por exemplo, aquele produto, T vezes ΔS, ele for maior do que o ΔH. E de fato nós podemos observar que antes da análise termodinâmica o forno operava a 1500 Kelvin e eles pediram para reduzir a temperatura, mas eu posso reduzir a temperatura para quanto exatamente? Bom, então veja bem, os dados aqui fornecidos nessa tabela, eles apresentam aqui a variação de entropia de cada substância e aqui nessa outra coluna da tabela a variação de entalpia. O que eu vou fazer então? Eu vou calcular o ΔH e o ΔS, mas para eu ganhar tempo, já que essa aula se estendeu muito, eu já coloquei aqui os cálculos apenas para que nós possamos fazer a interpretação dos mesmos, já que não tem nenhum mistério, nenhum cálculo miraboloso aqui para ser realizado. Primeiramente, eu calculei aqui o ΔH da reação, somatória dos produtos menos os reagentes, aqui os produtos óxido de cálcio mais CO2, e o reagente carbonato de cálcio com seus respectivos valores das entalpias, e aí eu encontrei aqui a variação de entalpia dessa reação, e conforme a nossa previsão deu um valor positivo, indicando que esse processo ele é endotérmico. A seguir, eu calculei aqui a variação de entropia, o ΔS, de forma similar ao ΔH, produto menos reagente, substituí aqui os valores das entalpias, as entropias dos reagentes e do produto, e acabei encontrando aqui o ΔS. Ele estava em joule, eu dividi por 1000 e já coloquei em kJ por mol vezes Kelvin. A seguir, como ele está se referindo específica, aí outra coisa, desculpe, conforme a nossa previsão, deu ΔS positivo, ΔH positivo, e os cálculos demonstraram isso, que não nos deixam mentir. Agora, e a temperatura? É elevada em quanto? Qual que é o mínimo necessário para que esse processo se torne espontâneo? Aí, para fazer esse cálculo, eu atribuí a condição do equilíbrio dinâmico. E o equilíbrio dinâmico se estabelece quando o ΔG ele é igual a zero, e como vocês já sabem, nessa condição o ΔH é igual a T vezes ΔS. Então, observem, eu isolei aqui a temperatura e dividi o ΔH pelo ΔS. E cancelei kJ com kJ. E notem que sobrou exatamente a unidade da minha resposta, que é Kelvin. E essa resposta é igual a 1111 Kelvin. Essa é a temperatura mínima na qual o processo se torna espontâneo. Essa é a temperatura mínima para ele ocorrer espontaneamente. E que, por sua vez, vai lhe conferir a maior economia, já que o forno operava a 1500 Kelvin. Ele estava operando a 1500 Kelvin, você estava perdendo energia, estava perdendo dinheiro. O mínimo necessário para o forno operar com economia, resposta, é 1111 Kelvin. Pronto, aqui está a resolução do exercício, senhores e senhoritas. Estou preparando já videoaulas para aplicar a energia de Gibbs no equilíbrio químico e depois na eletroquímica, a equação de inércias. Por enquanto vamos ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua presença nesse vídeo. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.